Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de nosso Senhor que acabamos de escutar nos fala de dois aspectos fundamentais para a nossa vida de fé. O primeiro, a quem ouvimos em nossa vida, a quem acolhemos a pregação como profetas. E o segundo, que obras temos produzido em nossa fé. O primeiro, cuidado com os falsos profetas. Vejam, meus irmãos, nosso Senhor sabia que ao deixar a sua igreja, não faltariam, no decorrer da sua história, lobos ferozes que tentariam dissipar e devorar o rebanho. E basta conhecer um pouquinho a história da Santa Igreja para percebermos logo o quanto, desde a era apostólica até os nossos tempos, sempre houve, dentro ou fora da Igreja, lobos tentando devorar o rebanho. Mas muito pior do que os lobos ferozes, porque lobos ferozes de longe as ovelhas já podem ver que são lobos ferozes e portanto fugir, são esses de que fala nosso Senhor no Evangelho, os lobos em peles de ovelha, ou como o profeta Ezequiel chamava, os maus pastores que nem são ovelhas e nem são pastores, mas por dentro são lobos enraivecidos. Vejam, acaso não é isto que muitas vezes nós contemplamos na história da igreja? Que não se devem ouvir aqueles que se afastam da igreja na heresia, no cisma, na excomunhão, que não se deve dar ouvidos aos materialistas, aos ateus, aos agnósticos, até parece bastante claro, até um católico meio mediano é capaz de saber que não se deve dar ouvidos. Mas quando os pensamentos anticatólicos vêm dos que estão dentro, daqueles que deveriam ser irmãos na fé, e espalham o erro. E vejam, isso não é de hoje. Lembrem que a grande heresia do arianismo começa com o bispo Ário, um bispo da igreja. Mas que de dentro da igreja começou a espalhar o erro. Sabem que a história dos livros litúrgicos na igreja passa por isso. Para que não usassem da celebração dos santos mistérios para propagar as suas heresias, a igreja começa a estabelecer um cânon, um código, uma lei de oração. Se vamos ler São Justino no século II, se dizia que na oração eucarística, cada presidente elevava a Deus uma grande ação de graças de acordo com a sua capacidade, como uma oração meio que espontânea. Mas ali no século III e IV, a presença das heresias faz com que a igreja comece a estabelecer o texto. Não mais se faz espontâneo para que ninguém possa introduzir erros, mas aqui está o texto que se deve proclamar ao rezar, ao oferecer o sacrifício eucarístico. Cada vez mais, meus irmãos, precisamos lembrar daquela frase de São Paulo: mesmo que nós, ou até mesmo um anjo vindo do céu, vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja excomungado.
Nossos ouvidos e nossos corações precisam estar sempre atentos à palavra da verdade de nosso Senhor, a verdade da salvação que recebemos da Santa Mãe Igreja, e nunca inclinados ao erro os erros que querem apenas confundir o rebanho de Cristo. O segundo aspecto da palavra do Senhor hoje diz respeito aos frutos que temos produzido. A fé por si mesma não basta para a nossa salvação. São necessárias também as obras. Sem a obra, vai dizer São Tiago, a fé é morta. Santo Afonso de Ligório dirá que as boas obras são necessárias a todos. São necessárias aos inocentes, são necessárias aos santos, porque Deus, que é justo, retribuirá a cada um segundo as suas obras. Portanto, os santos devem praticar boas obras. Mas são igualmente necessárias aos penitentes, aos pecadores, porque a conversão não pode consistir apenas numa contrição de coração e na confissão das culpas, mas também em boas obras. Em boas obras que sejam fruto da nossa penitência. Então, quer sejamos santos ou quer sejamos pecadores em busca da penitência, sempre devemos fazer boas obras. Àqueles que não produzirem os frutos dignos de sua santidade ou da sua contrição, estará reservada a sorte desta árvore inútil, ser cortada e lançada ao fogo. O mesmo Santo Afonso dirá que, ao usar a comparação com as árvores que dão fruto, nosso Senhor quis ensinar que, assim como as árvores dão fruto de acordo com a sua espécie, não se podem colher uvas de espinheiros ou figos de urtigas, nós católicos também não somos chamados a dar todos os mesmos frutos. Cada um deve examinar se, de acordo com o seu estado de vida, se de acordo com a sua profissão, se de acordo com a sua missão na Santa Igreja, com a sua vocação específica no coração da Igreja, tem dado frutos necessários para a própria santificação e para a santificação dos outros. Cada qual, de acordo com o seu estado, será chamado a dar diferentes frutos, porque cada um tem, de acordo com o seu estado de vida, deveres a cumprir. E é isto que fará São Francisco de Sales dizer que, sem o cumprimento dos deveres de estado, ainda que ressuscitássemos defuntos, seríamos inimigos de Deus. Se fizéssemos milagres, mas não cumpríssemos bem com o nosso dever de estado de cada dia. Meus irmãos, os primeiros frutos que Deus, nosso Senhor, espera de nós são aqueles deveres do nosso estado de vida. Ouçamos constantemente a voz da Santa Igreja. A Santa Igreja continua a nos dizer, como hoje cantava o gradual: meus filhos, vinde agora e escutai-me, vou ensinar-vos o temor do Senhor Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.